Graça e paz, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Temos tratado esses dias e pensado um pouco no livro do profeta Malaquias. Estamos fazendo breves reflexões. E hoje eu quero dar continuidade, tratando aqui o profeta Malaquias no capítulo 2, do verso 10 ao 16. E permitam-me apenas ler o versículo 16, que diz assim, na versão aqui que a gente traz: guardai-vos no vosso espírito, guardai-vos na vossa consciência, e não sejais infiel diante de Deus, diante do Senhor. Isto nos leva a um tema central, que é sobre a fidelidade que Deus exige. E que fidelidade é essa, queridos? De pronto podemos dizer aliança, não é? Casamento e, claro, o temor do Senhor. O texto aqui de Malaquias, no capítulo 2, verso 10 ao 16, ele tem o seu contexto. Ele trata exatamente da quebra da aliança em dois níveis. A aliança espiritual do povo com Deus, que foi a infidelidade religiosa, e a aliança conjugal entre marido e mulher, a infidelidade matrimonial. O profeta, na verdade, aqui denuncia um povo que mantém aparência religiosa, mas vive em profunda traição ética e também espiritual. E aqui se destacam, neste texto, algumas palavras que são chaves para o nosso entendimento. Por exemplo, aliança, que no original seria berit, palavra central no texto que vai aparecer no verso 10 e também no versículo 14. Indica aqui um pacto solene, não é? Juridicamente vinculante, estabelecido diante de Deus, diante do Senhor. Berit, portanto, meus queridos, não é um contrato humano comum, mas um compromisso feito sob o olhar de Deus, que age como testemunha e juiz. Outra expressão que vai aparecer aqui no verso 10, profanar. Não é? Por que, diz o texto aqui, profanamos a aliança? Ora, significa, portanto, tornar comum aquilo que é santo, sagrado. O povo tratava o que era, portanto, santo, ou seja, fé, casamento, culto, como algo trivial. Outra expressão que aparece aqui é traição, ser infiel. Aparece repetida vezes aqui, por exemplo, no verso 10, no 11, no 15, né? Aparece, enfim, não é? Em algumas traduções que indica traição consciente, desleal, não é? Intencional. Não se trata, irmãos, de um erro acidental, mas de uma infidelidade deliberada que fere, por assim dizer, o coração de Deus, o coração do Senhor. E outra expressão que aparece aqui no verso 16 é: o Senhor odeia o divórcio. A expressão hebraica sugere repulsa moral. Não uma repulsa emocional, mas moral. Deus rejeita o divórcio quando ele é fruto
de infidelidade, fruto de dureza de coração e injustiça. Sim, queridos. Pois bem, mas a mensagem central aqui do texto é a seguinte, ao meu ver. Deus exige fidelidade integral. Fidelidade a Ele, fidelidade à aliança e fidelidade no casamento. O povo chorava no altar, é o que diz o verso 13 aqui. Mas Deus rejeitava suas ofertas porque havia incoerência entre culto e vida pessoal. Permitam-me dizer-lhes que lágrimas no altar não substituem obediência no lar. O templo, queridos, havia sido reconstruído, mas o fervor espiritual havia esfriado. Homens judeus estavam se divorciando de suas esposas israelitas para se casar com mulheres estrangeiras, muitas vezes tão somente por status social ou vantagens econômicas. E é interessante que esses casamentos frequentemente levavam à idolatria, repetindo, portanto, o mesmo erro e o mesmo pecado de Salomão. Mas havia uma consequência social em relação a essas coisas. Portanto, o impacto social era grande. Mulheres abandonadas ficavam sem sustento, humilhadas. Filhos eram espiritualmente desorientados. A fé comunitária era corrompida. Agora, faço aqui algumas perguntas para nos examinarmos. Tenho sido fiel às alianças que assumi diante de Deus, diante do Senhor? Minha vida familiar confirma ou contradiz a minha fé? Estou tentando adorar a Deus enquanto desobedeço em áreas essenciais? Será que é assim? Ora, queridos, a minha palavra é: honre seus compromissos, mesmo quando custam sacrifício. Busque restauração antes de buscar substituição. Trate o casamento como um ministério, não como um contrato descartável. Pastores e líderes devem, portanto, defender a família, o casamento, com graça e com verdade. E quero concluir esta breve meditação. Deus não busca apenas lágrimas no altar, mas fidelidade no coração, no lar e na vida. E aqui eu faço um apelo: que cada aliança quebrada seja restaurada pelo arrependimento e que cada casamento seja renovado no temor do Senhor. Portanto, guardai-vos no vosso espírito, na vossa consciência, e não sejais infiel. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande beijo no seu coração. E quero aqui trazer uma palavra de gratidão. Alguns irmãos, algumas irmãs têm passado mensagens, para o nosso contato, orando por este ministério
tá bom? Muito obrigado, e eu continuo clamando que você que queira contribuir com este ministério aqui na Primeira Igreja Batista em Palmares do Sul, não é? Passe aí uma mensagem para a gente, um áudio, orando pela gente, porque nós precisamos. E o meu contato é 51, que é o prefixo, 980 33 9272. Mais uma vez, um grande beijo no seu coração, pastor Tarciso Sará.